Fala pessoal, tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Muitas pessoas já entrando aí. Sejam bem-vindos a todos vocês. Nós vamos já já iniciar aqui uma live falando sobre o papel da mulher na gestão pública. Eu quero só testar o áudio aí. Todos me ouvem bem? Ótimo. Muito bem. Rodrigão Vilhena aqui conosco. Rodrigo Vilela. Bom, tá bem o áudio aí, não tá? Ok? Certo. Ok. Obrigado, Rodrigo. Vamos lá. Pessoal, nós vamos fazer essa live voltado, primeira live de uma série que nós vamos fazer, e eu tive o carinho e a dedicação, o cuidado de fazer essa primeira live sobre a mulher, né? São lives temáticas, porém eu escolhi falar nesse tema de hoje sobre o papel da mulher na gestão pública. E conosco hoje estará uma pessoa de grande nome nacional e que tem representado muito bem as mulheres do Nordeste, que é a doutora e professora Priscila Lapa, né? Priscila Lapa, ela é coordenadora de políticas públicas do SEBRAE do Pernambuco, ela é doutora em ciências políticas e também ela é uma mulher que tem de fato representado as mulheres do Nordeste muito bem. E vocês vão ver aqui que será muito enriquecedor. Doutora Priscila Lapa, ela é comentarista da CBN, uma pessoa com bastante conhecimento na área do papel da mulher na gestão pública, e todos vocês vão observar aqui no decorrer da nossa live quão proveitoso será participar conosco dessa primeira live. Convide as pessoas, esteja junto conosco e sim. E serão várias lives que nós faremos. Anote aí, tema dessa live de hoje: o papel da mulher na gestão pública. Deixa eu chamar aqui ela. Olá, Olá, doutora. Tudo bem? Seja muito boa bem-vinda. noite. Muito obrigada pelo convite. Vai ser uma alegria a gente compartilhar esse momento. Vamos que vamos. Certeza. Prazer é todo meu. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu tenho certeza que será uma live enriquecedora. Estava falando aqui com o pessoal que eu tive esse cuidado, desejo de falar nessa nossa primeira live, será uma série de lives, sobre o papel da mulher na gestão pública. Isso, doutora, porque a mulher, no nosso projeto, no projeto da mudança aqui em Juazeiro, em Bahia, ela não será uma coadjuvante, ela será protagonista, né? Ela será um papel principal voltado no nosso projeto para essas pessoas, para essas mulheres. E eu tenho falado e tenho observado bastante sobre essa participação da mulher na gestão pública, né? Observando alguns dados do TSE nas últimas 7 eleições que houve, né? De 92, 96, de 2000, 2004, 2008, 2012 e 2016, eu pude observar que houve um crescimento, né? Em 92, nós tínhamos aí em média de 180 mulheres prefeitas eleitas nas cidades, no município do nosso país, que deve estar aí que 5.568 cidades hoje tem o Brasil, né? E aí em 96 esse número subiu para 300 mulheres. Depois no ano de 2000 teve um leve crescimento, 320 mulheres. Quando foi em 2004, a gente atingiu a casa aí de 400 mulheres prefeitas eleitas. E em 2008, nós conseguimos atingir 500 mulheres. E aí
teve um marco em 2012, que foi o pico maior de prefeitas eleitas no Brasil, no nosso país, que foi na base de 650 mulheres. Quando a gente passou para 2016, houve aí uma pequena queda, né, uma leve queda, ficou ali na casa de 620 a 630 prefeitas mulheres. E aí eu observei que, por mais que houve esse crescimento, ainda é muito tímida, né, a participação da mulher na gestão pública. E aí eu quero perguntar, na sua visão muito técnica, né, você que tem aí abrilhantado as mulheres, representado as mulheres do Nordeste, com todo o seu currículo, seu histórico, né, e muito feliz por você participar desse nosso convite, dessa nossa live. Eu quero ver na sua visão técnica, doutora. Pessoal, a doutora Priscila Lapa, doutora e professora, ela é coordenadora ali da Políticas Públicas do SEBRAE do Pernambuco. Ela também é doutora em Ciências Políticas e comentarista do CBN, não é isso, doutora? Isso, desbravando é uma área, Rafane, que tem também pouca mulher atuando. Na verdade, as estruturas de poder, elas são muito masculinas ainda no Brasil, né? Em outros países já avançou, né? Esse processo já avançou mais do que aqui no Brasil. Aqui a gente ainda tem muita dificuldade, tem muitas barreiras, não só na política, mas na própria ciência. A maioria das mulheres, dos cientistas hoje formados nas universidades brasileiras são mulheres, mas os espaços de direção, de controle, de coordenação ainda não são ocupados majoritariamente por mulheres. Então, vê que contradição. As mulheres se formam mais, se especializam mais, mas elas ocupam menos cargos de poder. Parece que quando se fala de poder, do exercício do poder, a gente acha que não combina com o papel da mulher na sociedade, né? Mas como você falou, esse processo ele vem mudando, são passos lentos, se a gente for olhar, é mais de uma década, são quase 2 décadas, para poder a gente conseguir avançar umas gotinhas, né? Assim, um oceano gigante do tamanho do nosso eleitorado. E aí eu acho que tem vários fatores envolvidos nisso, a gente vai poder comentar aqui durante a live sobre isso, mas sobretudo o fator cultural, é essa percepção que a gente nasce educado para perceber que os papéis são diferentes e esses papéis, eles são construídos em sociedade, não é natural, é coisa culturalmente construída, e a gente não educa as nossas filhas, a gente não foi educada, é toda uma geração, gerações inteiras, de perceber que a mulher deve ocupar o espaço onde ela não incomoda, onde ela não domina, né? Ela sempre tem um papel colocado como secundário, mas está mudando. Eu sempre estou dizendo que a agenda da mulher na política, da mulher na gestão pública, ela veio para ficar, é um processo irreversível, apesar de a gente ainda ter essa lacuna muito grande. Tanto você trouxe os dados do executivo, e é muito triste a gente saber que de um universo de 5.000 e tantos municípios, a gente não chega nem 1.000 mulheres à frente comandando, né? Mas também no legislativo. A gente vê nas câmaras municipais, nas assembleias, na própria Câmara Federal e do Senado, a gente tem muito pouca mulher ainda para poder fazer uma diferença realmente, né? A gente parece que dá um passo para frente, dá 2 passos para trás. E aí a gente vai poder aqui discutir um pouco o que é que leva a isso e onde é que estão os pontos de avanço, né? O que é que a gente tem conseguido para fazer avançar isso tudo. Sempre lembrando que a eleição de 2018, ela não foi uma eleição municipal, mas ela trouxe muito forte esse tema da mulher, né? Não sei se vocês lembram, né? Independente de que lado a gente votou, gosta ou não gosta da política, nessa polarização que a gente vive no Brasil, mas a gente teve a agenda do ele não e do ele sim. Isso foi protagonizado pelas mulheres, né? A gente vendo ali os motivos que levaram a isso, a gente não cabe nem discutir nessa live, a gente pode trazer isso num outro momento, mas o fato é que as mulheres entenderam naquele momento que elas iam fazer a diferença, que elas queriam ser escutadas do que é que elas entendiam, que era importante do ponto de vista da política e o que é que elas não queriam, seja o lado do ele não ou o lado do ele sim. As mulheres puxaram esse movimento de fazer movimentações nas ruas, nas redes sociais. Essa colocação da hashtag, né, foi uma coisa feminina. E aí os homens depois e aderiram e brigaram e virou toda aquela loucura que foi o processo eleitoral de 2018. Então, ali ficou muito claro que as mulheres, elas querem a participação política na hora de votar, na hora de escolher, na hora de dizer o que é que elas querem como política pública e também ser votadas, né? Ali a gente viu
que a gente avançou na discussão de que mulheres podem, devem e vão participar, sim, do processo político, gostem os homens e as outras mulheres ou não, né? É, Nós temos para agradar todo mundo, né? é verdade, doutor. É verdade. Eu tenho observado realmente que elas querem ter voz, né? Sim. E elas têm procurado um canal que dê voz a elas, né? Dá voz a quem não tem voz. A gente tem observado realmente essa situação. Mas, na sua visão, doutora, você acha que tem avançado no nosso país o papel da mulher na gestão pública? Sim, a gente já começa a observar, por exemplo, uma grande questão em relação a essa representação feminina na política. E aí eu acho que os movimentos históricos, eles acabaram perdendo um pouco de força ao longo do tempo, porque assim, a gente tem essa cultura estabelecida com esse viés machista, paternalista, de que é o homem que tem que ocupar o espaço de poder, e ao mesmo tempo os movimentos que tentaram resistir a isso eram movimentos de muita ruptura, era como se não houvesse um caminho do meio. Então, por exemplo, quando a gente estuda os movimentos feministas na Europa, em outros países, a gente vê muito uma questão de dizer assim, só funciona se tiver a paridade. E aí o que seria a proposta de paridade? De você reservar 50% dos assentos para cada um dos gêneros, para homem e para mulher. Certo. E aí isso seria um modelo de você forçar que o parlamento ele representasse a composição da sociedade, porque a nossa sociedade, no mundo de uma forma geral, com algumas exceções, mas na média a gente tem as mulheres com um pouco mais de 50% da população mundial e os homens perto disso. Então seria justo, no entendimento desses movimentos, que a representação política ela representasse esse retrato da sociedade. Se temos metade das mulheres, e quando a gente vai para o lado do eleitor, do eleitorado, as mulheres são a maioria do eleitorado Verdade, também, né? verdade. Como do eleitorado. Então não é justo que a gente tenha uma maior parte de eleitoras e a gente não se sinta representado. E aí tem uma discussão na ciência política que ela é bem complexa, porque ela diz assim, não necessariamente mulher representa mulher e não necessariamente homem não representa mulher. Você pode ter uma bancada masculina e que tenha sensibilidade para compreender essas questões e contribuir para a gente avançar. Por exemplo, na questão do combate à violência contra a mulher, na questão da saúde da mulher, que tem as especificidades em relação à saúde do homem, na estruturação de um modelo de assistência social, que dê conta que a gente sabe que a maioria das mulheres hoje é que chefiam famílias. E se as mulheres chefiam famílias, o alvo das políticas sociais tem que ser as mulheres, como a gente já vem avançando nisso no Brasil. Por exemplo, quando a gente vê programas habitacionais em que a mulher é que é a receptora dessa política e, por exemplo, o imóvel fica em nome da mulher como chefe de família. Né? Então, é como se a política estivesse tentando dar conta de uma mudança no modelo de sociedade. Hoje, a mulher ela não fica em segundo plano quando é tratada da gestão de uma casa. Geralmente, a mulher ou ela contribui em nível de igualdade com o homem na construção do orçamento familiar, da renda, ou ela cuida da família sozinha, né? E agora a pandemia trouxe alguns dados mostrando que a renda das mulheres, em muitos casos, foi o que sustentou os lares nesse processo de crise. Houve mais demissão, mais perda de empregos entre os homens do que de mulheres. Então a gente vai ter, provavelmente, depois disso, um número maior ainda de mulheres chefiando lá. Então a gente tem que ter o olhar para essas mulheres, políticas públicas, de emancipação, de renda, e não só necessariamente mulher pode propor isso, você pode ter homens engajados, Sim. com consciência política, que possam também propor projetos que atendam a essas especificidades da mulher, do papel da mulher. Né? Agora, e não necessariamente uma bancada de mulher representa esses interesses. Muitas vezes, as mulheres vão para a política com um pensamento para reproduzir esse modelo machista também. Então, você pega algumas bancadas, alguns resultados de estudos sobre a participação da mulher na gestão pública, tem muitas cidades que são chefiadas por mulheres e que não tem, por exemplo, uma secretaria da mulher, uma diretoria da mulher, mostrando que, nesse caso, a gestora trata essa questão como uma questão não importante, não relevante ou não prioritária. E pela lógica, era para ter, né, uma tendência, um olhar muito mais especial por ser mulher, né? Por ser mulher, sente na pele, sabe as dificuldades. Tem pesquisas mostrando as barreiras que são para uma mulher ingressar na carreira política, que vão desde a questão familiar.
as mulheres que foram entrevistadas e as que foram eleitas e concorreram na eleição de 2016, participaram de um grande estudo nacional de vários institutos que monitoram essa participação feminina na política, para entender, né, quais eram as principais barreiras na percepção dessas mulheres, os desafios para poder compor e ingressar na política. E essa pesquisa ela só confirmou uma percepção que já era característica na sociedade, que o senso comum já tinha entendido. A primeira barreira é a mesma que a gente enfrenta para ir para o mercado de trabalho, que é a questão de você não contar com um apoio familiar, os papéis dentro da casa não serem devidamente compartilhados, a mulher ter que assumir, principalmente quando tem um idoso, quando tem criança, quando tem uma pessoa com deficiência, quem é que assume esse papel de tomar conta, de fazer a gestão disso? A mulher, raramente é o homem que faz isso. E aí como é que você vai dar conta de chefiar tudo isso e adentrar na carreira política, né? Acaba principalmente dividida, né? O tempo não tem tempo hábil para tudo isso. Você deve estar sabendo agora que a política ela exige uma dedicação. Todas as profissões exigem muito da mulher, mas a política ela exige uma dedicação diária, né? Não só no período eleitoral, mas no mandato também, de você estar eternamente, você não larga, né? Você não tem hora para chegar, você não tem hora para largar. Imagine dar conta disso com essa jornada, né, de casa. Às vezes os deslocamentos, por exemplo, se é uma campanha para deputada, você vai deixar os seus filhos com quem para você viajar e fazer uma campanha? Né? Então, todo esse fora a mentalidade, fora a mulher se convencer que ela pode, que aquele espaço, ela chegar na família dela e dizer assim, ó, gente, eu preciso do apoio, porque eu vou ser candidata. Enfrenta todo tipo de resistência. Ah, você vai se meter nesse meio de homem, isso não é lugar para mulher, não. Né? É muito comum se ouvir isso. Agora, nessa pesquisa também, mostrou o medo de sofrer violência. E aí não violência física necessariamente, mas de sofrer xingamentos, de sofrer ataques machistas, né, de sofrer todo tipo de nariz torcido, né, de dizer assim, ó, como se você realmente, a mulher na política parece muitas vezes que ela está no lugar inadequado, ela se sente acuada às vezes, né, eu não sei se vocês acompanharam aquela questão lá do desembargador que rasgou a multa, e aí teve a participação de uma desembargadora que é colega de profissão com ele, mostrando como ele percebi o papel da mulher. Ela, como desembargadora, eles foram juízes na mesma época e viraram desembargadores no mesmo período. E aí falando muito assim de, mulher não é... Aprenda a ser mulher, como se fosse assim, adquira hábitos masculinos para você exercer esse poder, né? A gente cobra isso da mulher na política. Independente da gente gostar, não estou aqui entrando na questão partidária, mas muitas vezes, quando a ex-presidente Dilma foi, né, liderar, foi se colocar como mulher na política, ela foi cobrada de um comportamento masculino, de que ela batesse na mesa, de que ela tivesse um comportamento mais masculino do que um comportamento que é como se fosse assim, para estar na política, para conseguir exercer isso aí, você precisa se portar como homem, porque política, e inconscientemente o que está dito é política é lugar de homem, é lugar de masculino, quando a gente sabe que não é. E o pior, Rafane, muitas vezes, o papel que querem dar à mulher na política é o papel, daí é quando a gente assim, fica se colocando no lugar, dizendo assim, não dá, né? Quando diz assim, a mulher vem para dar leveza. Por exemplo, numa composição eleitoral, aí o cargo majoritário vai ser disputado por um homem, é comum a gente ouvir dizer assim, vamos trazer uma mulher para dar leveza nessa visão, para poder trazer a sensibilidade. Olha, é um olhar diferente, né? Acaba sendo muito sensível, né? Porque, como a gente até... Deixa eu só tentar melhorar. Eu acho que seu áudio ficou um pouquinho baixo. Melhorou agora o áudio? Melhorou. É porque quando entra a ligação aqui no telefone, ele dá uma diminuída. Eu botei no silencioso, mas não tem jeito. Né? Então, muitas vezes, vem essa ideia da sensibilidade. Claro, e pesquisas mostram, a gente pode comentar um pouco disso, que a mulher, de fato, acaba sendo mais sensível. Porque a mulher, de uma forma geral, ela é mais usuária, ela tem uma visão mais crítica, mais de perto, desses problemas que a gestão pública enfrenta. Né? Geralmente, quando o filho adoece em casa, quem leva a criança para ser atendida no sistema de saúde pública é a mulher. Quando, né, alguém da família está doente, quando um membro da família passa por uma situação dessa, geralmente a mulher lidera o processo, é ela que vai, é ela que... Né, quando tem que dormir no hospital, todo mundo já passou, né, de alguma forma uma situação dessa,
Então, imagine, a mulher conhece de perto, então, esses problemas. A mesma coisa a escola, né? Porque muitas vezes a escola se dirige à mãe, não ao pai, porque sabe que a mãe acaba assumindo muitas vezes sozinha, quando ela não é mãe solteira, quando ela não chefia sozinha, mas mesmo quando ela tem o seu marido, o seu companheiro, muitas vezes ela cumpre esse papel sozinha da educação dos filhos, do acompanhamento escolar, da reunião da escola. Ela que falta no trabalho, fala com o chefe, chega mais cedo, chega mais tarde, para estar lá presente. Não é 100%. A gente sabe que hoje existe já um nível de conscientização, de divisão de tarefas, muito mais pela luta das mulheres do que pela concessão dos homens. Porque pelos homens está muito bom assim, deixa que a mulher cuida de tudo. Ah, minha mulher é perfeccionista, minha mulher sabe fazer melhor do que eu. É um papel muito cômodo. Eu ajudo a minha mulher, como se o papel do homem fosse só o de ajudar e não de assumir, né, a responsabilidade. Mas o fato é que a mulher acaba assumindo desde muito cedo papéis diferenciados de olhar para a saúde, o olhar da assistência social, o olhar da educação, e agora, nas últimas décadas, nos empregos, renda, né, assumindo esse protagonismo também no mercado de trabalho. Então, quando ela vai para a gestão pública, quando ela assume um cargo, seja como secretária, dentro de um conselho municipal, né, muitas mulheres que entram na política vêm dessa base dos conselhos municipais, que é um espaço de atuação política também. Então, as mulheres vêm com essa bagagem da experiência de vida, que passam por isso no seu dia a dia, e dessa formação de base política, para dizer assim, ó, quando eu estiver lá, eu tenho que fazer a diferença, porque eu sinto na pele quais são as dificuldades. Então, ela tem toda essa construção para contribuir, né, com a gestão pública. Agora, a gente também dizer que ela não pode contribuir em outras áreas, aí é que há a diferença. Né? Por exemplo, quando a gente vê uma mulher assumindo uma secretaria de infraestrutura, a gente já olha assim, né, de desenvolvimento, dessas temáticas mais que a gente considera culturalmente como áreas masculinas. Né? A gente recentemente viu aqui em Pernambuco, a Compesa, que é o órgão da gestão, né, de água e saneamento, uma mulher assumiu a gestão da Compesa no meio de uma crise gigante, muito problema, muita reclamação de falta d'água, de problemas no sistema de abastecimento. E, assim, a maior parte das pessoas estranhando. Como é que no meio de uma crise dessa, trazem uma mulher? Aí outros defendem no debate, né, dizendo assim, é justamente por isso que estão trazendo uma mulher, porque já tentaram vários homens para tentar resolver isso e não conseguem. E aí, de fato, a primeira ação dela à frente da Compesa foi visitar as comunidades que estavam com problemas mais evidentes aqui na região metropolitana do Recife, com problemas mais evidentes, não que se solucionou, né? O orçamento é o mesmo, o órgão é o mesmo, com seus problemas e suas burocracias, mas só a sensibilidade de ir lá, de dizer assim, eu vou sair daqui de dentro do escritório, vou lá conhecer de perto, conversar com as pessoas e entender como esse problema está se instalando na vida delas, o que é que pode ser feito. Mas foi uma estranheza muito grande, porque é como se fosse assim, esse não é o lugar de uma mulher, esse órgão, esse tipo de cargo, esse tipo de área de políticas públicas, ele é uma área para ser gerida pelos homens. Só que isso está sendo complicado. A gente tem vários exemplos de que as mulheres podem sim contribuir onde elas tiverem competência para tal, assim como os homens também começam a contribuir em áreas que historicamente eles também não tinham formação e conhecimento para isso. Tudo é uma questão cultural, de construção, né, da sociedade. Verdade. E aí me chamou bastante atenção quando se falou sobre a competência. Não adianta só ser mulher, ela tem que ter competência para isso, né? E entra a importância da capacidade técnica, da capacitação que as mulheres têm que ter para que elas possam ocupar esses espaços, né? Porque, de fato, como você mesmo pontuou, já existe, e alguns comentários também, já existe um certo preconceito para a mulher participar da gestão pública, participar de outras áreas que eram ocupadas por homens, e aí, para que ela possa se sobressair e quebrar esse preconceito, ela precisa ser capacitada tecnicamente para poder fazer aí uma gestão de excelência, né? E aí vem um dado interessante nisso que você está falando, que 72% das mulheres que se elegeram em 2016, elas têm curso superior. É um percentual muito acima do percentual dos homens. A maior parte dos homens fica no nível do ensino médio. Além disso, as mulheres também têm maior nível de conclusão de pós-graduação. 42% das mulheres eleitas em 2016
né, aí contando executivo e legislativo, elas tinham também um curso de pós-graduação, né, mostrando que, de fato, a mulher ela tem aí a gente usar a nossa capacidade de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, e aí tem a ver, obviamente, existem questões biológicas nessa discussão, existe um modo de funcionamento do cérebro masculino que é diferente do feminino, existe. Agora, o problema é que isso, historicamente, em vez de ser utilizado para potencializar as capacidades de cada um e que você colocar as pessoas onde elas têm competência e habilidade para contribuir, né, a gente historicamente diz assim, não, a mulher não tem competência, a gente rotulou dessa maneira, só que aí as mulheres vêm mostrando, imagine, 72% com nível superior, isso é um dado muito relevante para mostrar que pode ser que esse atraso na maior participação, as mulheres tinham ido na luta, né? Fui em busca do conhecimento, me preparei para assumir o cargo, né? Isso é muito importante que a gente perceba, porque a gestão pública, ela vem deixando de ser espaço de amadorismo para fazer de qualquer jeito, para virar um espaço onde cada vez mais se cobra eficiência, eficácia. Os mesmos requisitos da gestão privada começam a vir para a gestão pública. O cidadão não se contenta com um pouco mais. Né? O político que vai para a área pública, que vai disputar um mandato, motivado por qualquer outra coisa que não seja dar o seu melhor, contribuir, fazer um trabalho de excelência, em algum momento ele vai se dar mal. A gente está vendo agora, por exemplo, o triste dado nessa pandemia da gente ter 3 governadores, sem entrar no mérito, obviamente, em questões jurídicas, mas a gente tem 3 governadores nesse momento no Brasil correndo o risco de não concluir o seu mandato, de sofrer impeachment por má gestão de recursos públicos, justamente agora, durante a pandemia, na compra de equipamentos, na construção desses hospitais de campanha, né, desvios e etc., que eles podem ainda, obviamente, a gente vive um Estado democrático, ainda cabe, né, toda uma ampla defesa que a gente não está julgando, mas o fato da gente ter 3 representantes estaduais, que as gestões estaduais a gente sabe que elas têm uns quadros técnicos até às vezes mais estruturados do que os municípios. Então, teoricamente, seriam lugares onde se erraria menos, onde você teria uma gestão, deveria ser, né, pautada pela ética, pela responsabilidade, por todos os princípios da administração pública. Aí você chega no meio de uma pandemia, onde foi decretado estado de calamidade na maior parte dos estados e municípios, tinha que ser pela emergência, pela urgência, né? Você precisar vencer algumas barreiras burocráticas para dar respostas mais rápidas para a sociedade. Aí você pega um momento como esse e você tem um saldo aí de pelo menos 3 governadores acusados de ter passado os pés pelas mãos. Então, mostra que as instituições não estão dormindo, que a gente hoje tem instituições que atuam independente de grupos políticos, que estão aí acompanhando, mas por quê? Porque existe uma pressão da sociedade para isso. Então, essa história de a gestão pública é lugar para qualquer um, que venha qualquer um, o importante é ter carisma, o importante é a boa vontade. Boa vontade já ficou para trás. Hoje precisa ter boa vontade, brilho no olho, mas precisa ter competência. E as mulheres estão aí para provar que dá para ter um nível, dá para você elevar o nível da gestão pública unindo tudo isso, né? Vontade política, uma formação política consistente, mas uma formação técnica também para dar a melhor contribuição possível, né, para a sociedade. E esse dado que você falou, acho que é muito importante, eu acredito que os resultados eles fiquem bem lógicos numa gestão de excelência, quando a gente fala, você falou 72% tão bem preparada com cursos de pós-graduação. Então, eu acredito que 28% dessas prefeitas eleitas que estão gerindo uma cidade, obviamente, os resultados delas vai ser bastante diferente daquelas 72% que estão muito mais preparadas. Com certeza, isso aí a gente vai observar no resultado, né? Da gestão de cada uma. Algumas pesquisas já monitoram isso. Então, geralmente, onde tem a mulher à frente do executivo, o que é que acaba acontecendo? Você tem, primeiro, uma gestão mais voltada para o planejamento e mais organizada. Então, você já tem um processo ali de organização do processo. Você tem esses organismos de políticas para as mulheres, seja uma coordenação, né, seja uma diretoria. Voltou, né? Ligação, né? Certo. Chegando. Então, a gente tem, né, onde tem mulheres à frente da prefeitura, você tem
esses organismos, e aí você acaba resolvendo alguns problemas lá da base. Você tem menos os dados de violência contra a mulher, né, já são mais bem cuidados. Esses dados são, primeiro, eles são monitorados. Porque quando você não tem uma secretaria da mulher, você não tem uma diretoria da mulher, acaba que você trata esse tipo de violência no conjunto das outros tipos de violência. E aí, quando você não conhece o problema, você não enfrenta da maneira adequada. E aí, o que acontece? As mulheres que acabam sendo vítimas da violência, elas não têm muito para onde recorrer, elas não têm um mecanismo de apoio, de acolhimento, porque essa política, essa construção de uma política de combate à violência, ela passa pela prevenção, e aí você tem políticas educacionais, você tem distribuição de cartilhas nas escolas e nos centros comunitários, aí passa por essa formação, passa pelo empreendedorismo feminino, de você construir alternativas de renda e de emprego para as mulheres não dependerem, né, do homem e poderem, numa ocasião de violência, poder tomar a decisão de deixar aquele relacionamento e tocar a sua vida, porque todo mundo sabe que essa relação de dependência financeira alimenta o ciclo da violência contra a mulher. E também nessas políticas elas fazem as notificações dos casos, elas fazem o acolhimento, elas viram um local de acolhimento para a mulher que tem medo de ir numa delegacia, por exemplo, denunciar, mas ela vai num centro de acolhimento e lá tem profissionais preparados para fazer esse trabalho. Então, a existência desse organismo, seja uma diretoria, uma coordenação, qualquer que seja, não é só para dizer que tem, não é enfeite, né? Não é perfumaria. Como tem que ser atuante. É uma instituição fundamental para você atuar lá na base. Então, já é provado que onde tem organismo funcionando, voltado de políticas para a mulher, você tem melhoria nos índices de saúde, reduz a mortalidade por câncer de colo de útero, pelo câncer de mama, redução da violência e melhoria de dados como evasão escolar, porque, como eu falei, as mulheres acabam assumindo grande parte dessa tarefa da educação formal dos filhos, e a informal também, e aí elas acompanham mais de perto. Você tem melhor cobertura vacinal, você começa a reduzir problemas de saúde básico, como diarreias, como essas doenças que nem deveriam existir mais em pleno século XXI, mas a gente sabe que existem. Então, já é provado que onde tem mulher à frente da gestão pública, você tem um trabalho social que é composto por todas essas variáveis, acontecendo de forma mais efetiva. E aí pode ser por uma questão de sensibilidade, como a gente falou da mulher sentir na pele, aliada a essa formação técnica de compreender que desenvolvimento, que uma sociedade só melhora quando na base esses problemas, no mínimo, estão ali encaminhados, né? Sem isso você não tem desenvolvimento. Então seria um diferencial e, vamos dizer assim, prioridades que uma mulher na gestão pública ela consegue enxergar melhor do que ninguém, não é isso? Isso, e consegue dar o encaminhamento, ela consegue fazer a escuta. Uma coisa importantíssima da gestão pública hoje, que aí eu acho que é onde a mulher também faz a diferença, é que a gestão hoje ela não pode ser assim fechada em si mesma, sabe? De eu sei o que eu faço, eu não preciso ouvir ninguém. Esse discurso de assim, eu fui eleito pela maioria, porque a gente vive num Estado democrático, então eu vou embalar pelo que a maioria quer e eu não estou nem aí para quem pensa diferente de mim. Não tem mais espaço para isso. A gente está entrando numa era de cada vez mais, né, as necessidades aumentando, e aí, para terminar de tornar o problema ainda maior, veio uma pandemia. Para dizer assim, ó, até as coisas básicas de higiene, de água na torneira, que a gente achava, um dia a gente resolve, agora é prioridade. Sem água na torneira, as escolas simplesmente não vão poder voltar a funcionar. Exato. Como é que a gente vai botar escola e creche para funcionar se você não tem o básico, não tem água, não tem sabão para lavar as mãos? Então, toda essa complexidade, a complexidade ambiental que a gente vive, que isso é problema lá da Amazônia, não, a gente está falando do recolhimento do lixo, a gente está falando, né, do esgotamento dos recursos naturais que impactam na agricultura, que impactam no clima, que a gente começa a ter fenômenos que a gente nunca pensou que no Brasil, a gente tem furacão no Brasil que a gente não pensou que ia ter, de gafanhoto, isso a gente diz assim, não, mas isso é lá no sul, nem se iluda, porque a gente está vendo que quando um problema, a pandemia veio ensinar isso também, e o problema que acontece na China atinge o Brasil, o problema que acontece no Brasil atinge a China, quanto mais dentro de um mesmo país, né? Então, tudo isso torna a necessidade, essa complexidade que os problemas estão ganhando, fazem com que a gestão pública tenha que começar a ouvir melhor as pessoas, a entender de perto quais são as necessidades das pessoas. Um princípio básico de fazer política pública
é você compreender a necessidade e segmentar. Não dá para tratar todo mundo como igual. As pessoas não são iguais, elas vivem em condições, muitas vezes, muito diferentes. Então, política educacional, você vai tratar a região rural do mesmo jeito que você trata a urbana? Não dá, as realidades são completamente diferentes. Então, você precisa, para construir uma política educacional efetiva, você conhecer a realidade rural e conhecer a realidade urbana. Isso em qualquer política pública. Então, a mulher na gestão pública, ela acaba tendo muito esse trabalho, essa paciência natural da mulher de escutar, de querer ouvir todo mundo, de trazer todo mundo para o contexto. Então, às vezes, mesmo que a mulher ela não chefie, ela não esteja à frente da gestão, não seja a prefeita, por exemplo, mas o fato de você, por exemplo, montar um secretariado contemplando a presença feminina em áreas onde você tenha mulheres competentes que possam contribuir, vai fazer toda a diferença, porque as mulheres vão trazer olhares e capacidades que a gestão pública, a gente vive a era da empatia. A pandemia também trouxe isso, né, de que adianta eu fazer o isolamento social se ninguém ao meu entorno está fazendo? Vai ter transmissão da doença da mesma forma. Então, a gente está na era da empatia, de você trazer as pessoas para as causas, apesar dessa polarização política que a gente vive, que ninguém quer ouvir ninguém, que todo mundo virou inimigo de todo mundo, aí é onde a mulher pode fazer diferença também. Mulher tem essa capacidade de trazer para o diálogo, dizer, vem cá, senta aqui, vamos conversar. O que é que a gente pode fazer junto? Como é que dá para a gente construir alguma coisa aqui? Mulher também tem muita capacidade de buscar solução onde as coisas parecem impossíveis. Pegue um orçamento doméstico, né, restrito, bote na mão, né, de uma mulher e veja o milagre que ela faz, a multiplicação do pão que ela faz. Apesar desse estigma na sociedade que mulher é gastadeira, é nada, não, já está provado que no orçamento doméstico a mulher consegue ter muito mais assertividade do que o homem, porque ela sente a necessidade, ela que está lá fazendo a feira, ela que está distribuindo recursos nas áreas do orçamento doméstico. Então, a mulher tem muito a somar com essas habilidades que ela traz, né, da sua formação de vida, para dentro da gestão pública. Então, acontece que se ela não pode ser a chefe, que não, a gente também não pode cair nessa armadilha que eu falei, né, a gente ficou tantos anos no movimento feminista brigando por paridade que a gente acabou não chegando em lugar nenhum. É como se assim, ou 50% ou nada. Aí acabamos praticamente, né? Então, foi quando a gente começou a dizer assim, ó, é melhor a gente ir lutando. Vamos pegar uma cota aqui, vamos tentar estabelecer uma cota para a gente tentar começar a construir isso. Quem sabe um dia, naturalmente, a sociedade comece a compreender, a partir da quebra dessas barreiras, que a mulher tem seu espaço, assim como o homem também tem seu espaço. Né? E aí a gente entra num clima de, digamos assim, de harmonização disso aí. Mas, por enquanto, ainda é luta. Por enquanto, ainda é enfrentamento. Essas habilidades, doutora, é o que eu observo de fato, e esse olhar diferenciado, essa sensibilidade, é o que eu observo de fato de participação e contribuição que a mulher ela vai dar no nosso projeto. Por isso que eu dediquei essa primeira live a conversar sobre a participação da mulher na gestão pública. Veja, eu percebo, eu enxergo elas vão ser uma grande parte desse projeto. Ela, na verdade, é a parte principal, é protagonista nesse projeto da mudança, porque eu conheço de perto a real necessidade das mulheres, conheço, de fato, os obstáculos que ela enfrenta no dia a dia. Observo que essa gestão atual aqui em Juazeiro olha para as mulheres, na verdade, como não contribui com nada, elas estão esquecidas, são invisíveis para essa gestão, na verdade, e diferente do que está aí, esse projeto vai contemplar as mulheres, a mulher é papel principal. E aí eu quero lhe fazer uma pergunta, na sua visão técnica, veja, eu vou fazer com que meu time técnico, que minha equipe, que meu time possa ser uma grande parte, a parte maior de mulheres, para que possa trazer essa habilidade para dentro desse projeto e as pessoas possam sentir na pele, as pessoas possam ver a diferença, ver a mudança acontecendo na nossa cidade com essas habilidades e com essa visão. Agora, doutora, colocando esse time em ação, quais obstáculos as mulheres vão enfrentar diante desse cenário, diante, vamos dizer assim, desse preconceito, diante dessa opinião formada da sociedade quanto à mulher na gestão pública? Qual vai ser esses principais obstáculos para que a gente possa
estar pronto e preparado para esse enfrentamento. Isso. Para que tudo isso aconteça, né, primeiro é ter clareza do propósito e do projeto, né? Quando a gente tem clareza de um projeto, a gente tem clareza de onde se quer chegar, você sai vencendo os obstáculos e as mulheres que estão aqui nos assistindo devem saber isso, né? Quando, por exemplo, você sabe que a criação dos seus filhos, ela é uma responsabilidade que depende grande parte de você, você vence todas as barreiras, vence a falta de dinheiro, vence a distância, a falta de tempo, você deixa de dormir para poder cuidar de um filho, né, para vencer tudo isso. Então, a primeira questão que tem que estar muito clara, e que eu acho que isso vai ajudar bastante, é isso estar sendo construído agora, isso não ser construído apenas como um discurso durante a campanha, isso ser um discurso apenas de palanque, que é o que tem acontecido, a mulher virando um enfeite numa campanha. Verdade. É isso historicamente. Aí, às vezes, acaba que ela é eleita e contribui, mas a gente tem que começar a fazer disso uma coisa mais genuína, uma coisa estruturada, né, como você está se propondo a fazer. Então, a primeira questão é elas participarem do antes, elas participarem da construção do plano de governo, elas saberem exatamente quais são as prioridades, porque, como eu falei, né, a gestão pública vem passando por um processo, a gente sabe que a gestão que os municípios estão com a capacidade de investimento muito reduzida, isso não é ilusão para ninguém, né? A gente vinha de um processo de crise econômica nos últimos 4 anos, a gente estava longe ainda de uma recuperação, a gente vinha respirando com a ajuda de aparelhos, Verdade. mas a gente ainda não estava no patamar de tranquilidade, muito pelo contrário, a gente ainda tinha um grande contingente de desemprego. Aqui na região Nordeste foi uma das regiões que houve a perda maior dos empregos formais. A gente já estava voltando para um modelo de muita economia informal. E aí, em cima disso tudo, os municípios foram perdendo a arrecadação. E ainda dentro de um modelo que penaliza o município, dá ao município muita atribuição, ele tem que resolver problemas de todas as naturezas, muita responsabilidade e pouco dinheiro. E aí a gente já veio a reforma da Previdência, que não foi discutida de forma ampla com estados e municípios, e aí os estados e municípios tiveram que optar pelo seu próprio modelo, e acontece que muitos municípios hoje estão inviáveis, porque tem que dar conta da Previdência e da Folha. É aquela história, você tem que escolher se quer pagar quem está aposentado ou pagar quem está na ativa, porque não tem dinheiro mais para pagar para todo mundo. Qual a prioridade, né? Qual é a prioridade? Aqui em Pernambuco a gente está enfrentando o fenômeno de muito prefeito desistindo da reeleição, porque disse que não vai conseguir num cenário de pouco recurso, dizendo assim, eu não vou me queimar, eu não vou ter recurso. A gente tem uma dificuldade no nível nacional ainda de ter uma clareza assim, de distribuição de recursos, de quais são os projetos prioritários. Teve muito anúncio de coisas para o Nordeste, mas ainda pouca coisa concretizada. Então é um desafio por si só, uma candidatura em 2020, e eu já parabenizo de antemão aqueles que terão essa coragem, porque o desafio é gigante, nunca deixou de ser, mas especialmente nesse momento, a gente, quando tivermos no dia da eleição, a gente ainda vai estar na pandemia, provavelmente numa fase bem mais amena, se Deus quiser, Amém. Vivendo já uma outra realidade, mas não vai ter passado, porque a gente sabe que isso tudo só vai passar quando tivermos uma cura e uma prevenção, a vacina e a cura. Verdade. Enquanto isso não tiver, a gente vai ter que ir, né, dando um jeito de conviver. E aí, além disso tudo, né, desse desafio gigante, é definir prioridades. A gente vai ter pouco recurso, né, um cenário nacional ainda muito obscuro, sem saber de onde vem o dinheiro, de onde não vem, e a definição dessas prioridades. Então, se as mulheres que estão se propondo a compor esse projeto, seja como candidatas, ou seja, apoiando esse projeto, elas têm que participar desde já da construção disso. Porque aí, uma vez o projeto ganhando, né, vai todo mundo com muita clareza para dizer assim, isso aqui é o que a gente foi eleito para isso aqui. Porque não tem coisa pior na gestão pública do que falta de clareza, porque já é difícil. E quando você não sabe para onde está arrumando, você tem aquela empolgação do palanque, da eleição vencida, certo? Aí dia 1º de janeiro começa o trabalho. Começa por onde? Se isso não está discutido, se isso não está construído como um projeto consistente, e se as mulheres não participam disso, uma vez eleitas, na primeira dificuldade, a mulher vai sentir o impacto disso, porque isso é uma realidade, assim, elas vão ser questionadas, o que é que você está fazendo aí? Né? Por que você está nesse aí? Mulher não nasceu para isso, né? Mulher tem que estar em casa, cadê seu marido, cadê seus filhos, vai cuidar do seu marido, como se, né, a mulher não pudesse fazer as duas coisas. Então,
para isso ser fortalecido, o projeto tem que estar formado desde já, e eu acredito que essa é a proposta, né, disso tudo, da gente poder construir isso desde já, com muita raiz, com muita consistência, né? Doutora, você falou no início, eu prestei atenção, sobre o legislativo, que é um cenário ainda muito mais agravante do que o majoritário, não é isso? Na Isso. sua visão, por que que as mulheres estão participando muito menos do legislativo? Por que que elas não estão se empenhando ou vislumbrando contribuir no legislativo com a sua participação na gestão pública? São muitas as dificuldades, né? O que é que historicamente a gente sabe sobre a participação das mulheres, principalmente pensando no legislativo, que é o que a gente chama da representação, né? A Casa Legislativa é a casa de representação da sociedade. Por que tão pouca representação? Tem toda essa barreira de entrada, a questão de falta de dinheiro. Quando as pessoas da sua família não estão sonhando o mesmo sonho que você, não apostam que aquilo é uma alternativa viável, as pessoas não vão te ajudar de forma nenhuma. E aí as campanhas custam caro. Uma barreira que a gente ainda tem muito forte é dentro dos partidos. O que é que a gente tem? Partidos dominados, os cargos de liderança, são quase todos ocupados por homens. Raramente, as mulheres são exceções, né? Como presidente de diretório, né? Como líder de bancadas e tudo. Então, acontece que as lideranças, elas são quem toma as decisões dentro dos partidos, na maior parte são homens. Numericamente, eles já são mais, tem mais filiados homens do que filiadas mulheres. Então, na hora de tomar decisões, vai começar a eleição, vamos montar a chapa, vão priorizar, quem está lá tomando a decisão é quem vai priorizar os seus, né? Sim. E aí a mulher, para ser priorizada, ela precisa correr atrás, ela precisa mostrar que ela é viável. Não, eu vou me dedicar sim, eu juro que eu vou trabalhar dia e noite e dia, né? Eu sou viável por isso, por aquilo. Ela tem que provar por A mais B que ela é viável eleitoralmente. Precisa garantir esses recursos. E aí foi o que a gente viu também, o fenômeno em 2018. A gente já tem esse modelo de cota, que a cota não é feminina, né? Uma coisa que as pessoas confundem. Ela diz assim que no mínimo 30% das candidaturas têm que estar distribuídas, né? Então, se 70% vão ser de homens, 30% vão ser de mulheres. Sim. Mas pode ser o contrário, você pode ter 70% de mulher, que nunca aconteceu no Brasil, né? E 30% teria que ser de homens, mas isso é um sonho ainda, um dia a gente chega lá. Mas vamos lá, então, o que é que o TSE entendeu em 2018? Que né, isso já era um discurso muito debatido no Brasil, de que não adianta ter candidata se ela não vai receber R$1 do partido para fazer a campanha dela. A campanha é só de fachada. Você precisa garantir que o recurso vá para que aquela candidatura seja competitiva. E aí o TSE publicou a resolução, porque a gente deixou de ter o financiamento privado, né, de campanhas por empresas, a gente só tem por pessoas físicas dentro de um limite, e aí a gente instituiu aquele fundo eleitoral para financiar as campanhas. E aí o TSE, em 2018, decidiu que 30% desse fundo, que vai para os partidos, ele tem que ser para financiar as candidaturas femininas. E aí a gente acabou resultando naquele fenômeno laranjal, né, de candidaturas laranjas, de mulheres que vão compor a chapa só para cumprir a cota. Vale salientar que não há punição para o partido que não cumpre, porque quando ele vai prestar contas, é só ele dizer que não encontrou interessadas, e é o que acontece. Eu não cumpri a cota, porque as mulheres na minha cidade, no meu diretório, no meu estado, não quiseram ser candidatas. E esse discurso é muito usado, de dizer assim, a gente não fez porque não tinha mulheres suficientes. Mas você está investindo, enquanto liderança partidária, na formação de lideranças femininas, você tem feito campanhas de formação de quadros de mulheres para serem competitivas também. E aí, principalmente, você está botando dinheiro para as candidaturas femininas do mesmo jeito que você bota para que os homens sejam competitivos? Não. Então, o TSE rubricou, e aí acabou que isso não aconteceu em todos os partidos, mas em muitos partidos, não foi um partido só. O mais conhecido nacionalmente acabou sendo o PSL, mas outros partidos no Brasil inteiro fizeram isso. Dizia que aquele dinheiro era para aquela candidata, que aquela candidata era candidata de verdade. Não, eu vou mandar fazer o santinho dela, tá tudo certo. E, na verdade, o dinheiro era desviado para uma candidatura de homem. Tanto que nesses partidos onde foi diagnosticado isso, quase não teve mulheres eleitas. Se o dinheiro tivesse chegado lá, você teria um pouco mais. Não garanto sempre, porque dinheiro a gente sabe que não é tudo numa campanha, mas você teria mais chance de alavancar mais mulheres eleitas. Né? Então, agora,
A gente já conhece esse fenômeno, o que pode acontecer é a sociedade estar mais atenta, até porque numa eleição municipal é tudo muito mais pertinho, tudo próximo ali, as pessoas estão vendo a movimentação. Então, a condição da sociedade acompanhar, fiscalizar e evitar que esse tipo de coisa aconteça é muito maior. Então, além de tudo isso, ainda tem a questão do preconceito realmente. O que é que as pesquisas historicamente mostram? De onde vêm as mulheres que se elegem no Brasil? O que é que elas eram antes de virar políticas? Né? Aí algumas pesquisas mostram que a maior parte das mulheres que se candidatam, que se elegem, ou vereadoras, ou deputadas, qualquer cargo na gestão pública, elas já exerceram anteriormente algum cargo, ou elas foram conselheiras, e aí os conselhos municipais, como eu já mencionei, são lugares de aprendizado muito grande de política pública. Conselho da merenda, conselho de educação, de assistência social, da pessoa com deficiência, da mulher. São todos lugares, por quê? Porque nos conselhos você tem ali a participação do poder público e você tem a participação da sociedade na construção de políticas e no acompanhamento dessas políticas. Então, é um espaço importante de formar quadros para ocupar futuros cargos públicos, como vereador ou prefeito. Mas a maior parte, mesmo com essa experiência, ela geralmente tem essa experiência porque ela vem de uma família que tem políticos. Então, 65% das mulheres que ingressam na política ou tem alguma origem familiar. Ou o pai era político, ou o marido era político, ou o irmão era político, o avô, a avó. Ela herda isso de alguém. Isso não necessariamente é uma coisa ruim, porque antes tinha, até dentro da ciência política, quando eu ia estudar isso, dizia, para aí, só é prefeita porque o marido era prefeito. Mas não necessariamente isso vai inviabilizar que ela tenha uma boa gestão, que ela tenha uma boa atuação como vereadora, que ela traga projetos na área, né, de políticas para as mulheres. Isso não impede. Agora, qual é a tendência? É que ela esteja ali muito presa, quando ela vem de uma origem assim de políticos, é que ela não tenha a própria independência política, que como ela não é a liderança política principal da família, muitas vezes ela acaba se submetendo às decisões que não é ela que toma. E aí é mesmo, dá no mesmo de ser um homem, é como se fosse assim, não vai fazer muita diferença nesse espaço de luta e de representação. Então não é que inviabiliza, é melhor do que não ter. Mas a origem é essa. Então a gente mostra que a gente tem poucas mulheres que vão para a política por escolha própria. Não tem ninguém na família, nem pai, nem irmão, nem marido, ninguém é política, mas eu vou ser política, porque eu entendo que essa é a minha vocação, esse é o meu espaço. Isso ainda é a minoria da minoria. Né? E aí isso faz com que muitas pessoas assim, eu não tenho nenhum parente político, eu que não vou, ninguém vai me apoiar, a minha família não vai me apoiar. E isso aí, doutora, eu observo que também é resultado do estímulo que uma gestão dá ou não dá. Por exemplo, aqui mesmo, a gente observa que o prefeito Paulo Bonfim, ele tem no seu time, na Câmara de Vereadores, a maioria homens e baixa representatividade de mulheres. A gente observa que na gestão de Paulo Bonfim, ele não enfatiza justamente a participação das mulheres na gestão pública. E isso é que acaba trazendo essa barreira, elas ficam retraídas, por quê? Porque elas não se sentem acolhidas, elas não se sentem enxergadas, elas não têm voz no projeto dele, né? Diferente do nosso projeto, que a gente tem contemplado, obviamente, tanto que, como eu volto a repetir, eu designei essa primeira live para falar sobre o papel da mulher na gestão pública, né? E isso, para mim, doutora, me permita dizer até uma palavra, eu acho que é uma covardia de qualquer prefeito que não tenha a mínima, vamos dizer assim, o mínimo senso de entendimento de gestão pública. Porque se você sabe que a mulher ela tem essa tendência para, como você mesmo pontuou, para trabalhos voltados à assistência social, à saúde da mulher, a maternidade, que é algo que a saúde pública clama, né? Que uma das nossas prioridades é a saúde pública e a maternidade está envolvida nisso, e ele não quer a participação da mulher na gestão pública, isso mostra o despreparo e a incompetência. Ele mostra que, de fato, não é um gestor público, né? E é isso que eu tenho observado e tenho levantado a autoestima das mulheres. Eu tenho convocado elas a participar desse projeto, elas estão participando. Eu lidero hoje um grupo de mulheres dentro da cidade, da nossa cidade, que querem a mudança de Juazeiro, que já sentem na pele essa exclusão, né? Sentem na pele, de fato, esse bloqueio,
e que eu tenho mostrado luz para elas nesse projeto. Elas têm feito parte principal desse projeto e por isso você tem enriquecido esse nosso projeto aqui, doutora. Obrigado. Né? O que me falaram do seu currículo, realmente, de fato, hoje eu estou percebendo a riqueza de detalhes que tanto eu como as pessoas que estão participando, você está de parabéns pelo conteúdo aqui que nós temos discutido. E eu tenho certeza que se as mulheres do Projeto da Mudança já se sentiam contempladas por demais, agora, depois dessa live, elas vão estar aí com o holofote em cima delas, para que a gente possa cada vez mais unir forças, para a gente mudar a história da nossa cidade. Né? Tem um hashtag aqui que elas criaram, que coragem para mudar, mulheres com coragem para mudar, né? E a gente precisa fortalecer isso. A gente tem observado isso. E, doutora, eu vejo essa baixa representação das mulheres no legislativo, né? Você já pontuou algumas coisas sobre isso, mas eu tenho assim, observando todo esse cenário, na sua visão, o que um gestor público ele poderia fazer ainda mais para poder cativar essas mulheres e fazer como você falou. Veja, nós estamos cansados de a cada eleição ser sempre a mesma coisa. Um monte de políticos que só prometem, mas não fazem nada, não cumprem com o que falaram, né? E diferente desse nosso projeto, aqui nós não estamos usando as mulheres, pelo contrário, elas estão construindo conosco o nosso plano de governo. Eu tenho ouvido as mulheres atentamente, porque é esse olhar de sensibilidade, é esse olhar que vai nos ajudar a fazer uma gestão de excelência, vai nos ajudar na área da saúde, da assistência social. E aí eu quero perguntar, né? O que você... Nós já estamos, acho que, perto de finalizar a live, né? Passa tão rápido, né? Um assunto tão bom que passa tão rápido. Mas eu quero que você deixe, assim, suas considerações finais. E para mim, né, que serei o próximo prefeito de Juazeiro, juntamente com a nossa gente, o que você me sugere para que eu possa potencializar e fortalecer cada vez mais o papel da mulher na gestão pública? Eu daria, né, dois caminhos que eu acho importantes. Primeiro é o espaço de escuta. As mulheres elas precisam ser ouvidas e isso tem que ser institucionalizado. Né? Então, você criar mecanismos de ouvir, por exemplo, nas escolas, como eu falei nesses conselhos e tudo, você montar uma rede de escuta feminina. Primeiro que a atuação em rede em si já é algo muito precioso. Então, se você cria núcleos femininos nos diversos órgãos públicos, né, o núcleo feminino da saúde, o núcleo feminino na educação, na assistência, isso já ajuda a fazer com que as mulheres se sintam ouvidas. Quando eu quiser falar, eu falo com quem? O diretor do hospital é um homem, mas tem um núcleo feminino atuando na gestão da saúde, ela vai lá e se direciona para esse núcleo e pode ajudar e contribuir com a gestão. E eu acho que um outro caminho é apostar no protagonismo, no empreendedorismo feminino. Isso desde as escolas, você criar um programa de educação empreendedora, e é isso para homens e mulheres, mas que a mulher perceba o seu protagonismo, né, a sua capacidade de liderança, desde muito pequena, e aí a gente sabe que quando a gente investe, a gente colhe lá na frente, né, e essa questão do empreendedorismo feminino ser uma grande rede dentro do município. Né, você cria, conectando as políticas, por exemplo, você tem uma política de assistência social e você direciona as usuárias dessa política para uma política de empreendedorismo. Né, e hoje em dia existem inúmeros organismos internacionais que financiam projetos voltados para o empreendedorismo feminino. O empreendedorismo feminino tem muito a ver com a educação empreendedora, com o desenvolvimento de habilidades de gestão. Né, isso eu digo porque eu também sou analista no Sebrae. Um minuto, doutora. E a gente tem visto que a gente pode fazer uma live sobre empreendedorismo feminino, porque tem se mostrado, né, que as mulheres atuando em conjunto, desbravando o empreendedorismo, tem sido decisivo para mudar a realidade, principalmente em lugares com menos oportunidades, em lugares com o desenvolvimento ainda por acontecer. Eu agradeço novamente pelo convite, estou super à disposição, sou um entusiasta do seu projeto
E estou aqui sempre para contribuir. Muito obrigada a todo mundo também. Doutora, muito obrigado. Nós vamos fazer outras lives e nós vamos convidá-la novamente para fazer sobre esse tema que você sugeriu. Eu quero agradecer a todos vocês, pessoal, dizer a vocês que todas as perguntas aqui eu vou passar para a doutora Priscila, ela vai responder para vocês depois. Me passem o WhatsApp ou e-mail, nós vamos responder. E aí, quero agradecer, doutora, e dizer a você que enriqueceu demais o nosso projeto. Forte abraço e tchau para todos vocês.